impressão é que o último jogo vai valer muito para todo mundo que estiver em campo. Sim. E o Palmeiras ele vai ter que enfrentar essa dificuldade, assim como o Cruzeiro. O fato é que, evidentemente, os jogadores do Palmeiras que estão em campo nesse momento sabem do resultado do Maracanã e está nas mãos deles. Se o Palmeiras vencer, ele pode, por que não? Pode ser campeão no fim de semana. Sem dúvida. Tem isso. E pela primeira vez a gente pode falar isso. O campeonato pode terminar no que diz respeito à disputa do título na próxima rodada. Pois é, a gente estava querendo falar que o campeonato tinha um campeão desde a 15ª rodada. Que a gente falava, olha, o Botafogo vai ser campeão, não tem para ninguém. Olha aí, a gente tendo que falar sobre quem vai ser o campeão desse campeonato brasileiro e pensando, ou pelo menos tirando o Botafogo, porque é algo muito difícil do Botafogo conseguir reagir agora. Fábio, o que é que aconteceu com o Flamengo lá no Maracanã? É um Flamengo que em algum momento não conseguiu mostrar o que estava mostrando antes ou foi o Galo que foi muito superior? Marcela, foi um jogo ruim do Flamengo. Aí a gente tem que pontuar alguns jogadores, né, que estiveram abaixo da expectativa, um esquema tático, né, que não funcionou. O Flamengo hoje deu muitos espaços pelas laterais do campo para o Atlético Mineiro, tanto que o Tite faz uma substituição no intervalo, né, ele tira o Mateuzinho que não vinha bem e coloca o Wesley, e mesmo assim acaba não funcionando. Então, assim, uma expectativa gigantesca criada, a atmosfera do Maracanã também que empurra o Flamengo à frente, né? O Flamengo tem quase que obrigação de construir o resultado, porque o torcedor impulsiona o time para isso, mas enfrentou um adversário que foi taticamente, tecnicamente perfeito, né? Sim. Então, assim, a gente não adianta diminuir a vitória do Atlético Mineiro colocando todo o peso numa atuação ruim do Flamengo. Eu acho que o Atlético teve muito mérito. O Atlético foi um time que soube marcar o Flamengo, o Atlético foi um time que, quando teve a bola, soube lidar bem com ela, soube ter um controle, tanto que no primeiro tempo o Atlético teve uma maior posse de bola até que o Flamengo, porque soube ter um domínio dos espaços e soube também usar o contra-ataque ao seu favor, que é o forte de Paulinho, que é o forte de Hulk, que é o que aconteceu principalmente em 2 gols do Atlético Mineiro, o segundo e o terceiro gol, que foram jogadas de contra-ataque. O segundo gol logo no início do segundo tempo, então se o Flamengo tinha um ímpeto de buscar o resultado, né, e era isso que o Flamengo imaginava para começando o segundo tempo, sofre um gol muito cedo, esse segundo gol, e aí você obriga o time a sair mais, a dar mais espaço para um adversário qualificado. Então acho que tem muito mérito, tenho certeza que tem muito mérito, Marcela. O Flamengo errou demais, mas enfrentou um adversário que foi perfeito em todos os setores, merecedor do resultado. Eu acho que o Atlético hoje, ele começa a olhar também, acho que como outros times, mas começa a olhar... O joguinho da desgraça. Eu acho que todo mundo, todos os clubes, no final da competição, vão olhar para o campeão. Todos não, aqueles que brigam pelo título, né, que brigariam pelo título, vão olhar para o campeão e falar, poxa, se a gente tivesse dado mais atenção para um jogo, para 2 jogos, a um momento da competição, a gente poderia estar levantando o troféu. E o Atlético é isso, o Atlético na chegada do Filipão passa, se não me engano, 9 jogos sem vitórias, né, o time tem o Filipão, ele demora um pouquinho para ter a engrenagem funcionar, mas já é o melhor time do segundo turno, é um time que vem enfrentando adversários potentes e vem conseguindo resultados elásticos, né, venceu o Grêmio por 3-0 na sua última partida, consegue vencer o Flamengo por 3-0 no Maracanã. Então tem o trabalho desse senhor tão capacitado que é o Filipão, que às vezes a gente, né, até achou que em algum momento que não conseguiria mais ou não iria mais exercer a função de treinador, mas que hoje fez muito bem o Atlético Mineiro, e é bacana vê-lo comemorando com os jogadores, né? Caindo, vivendo a atmosfera de um jogo tão grande como esse. E assim, eu vou pontuar com relação a isso. Acho que foi um grande jogo do Atlético Mineiro, em um momento importante da competição, e um time que poderia estar brigando ainda, se briga pelo título, poderia estar brigando ainda mais, porque é um time que tem muita competência, um elenco muito qualificado. Foi uma sequência de 10 rodadas sem vitória, no meio de um campeonato brasileiro, das quais 9 sob o comando do Filipão, que demorou um pouco mais do que ele próprio, evidentemente, gostaria de, né, para acertar o time do Atlético e as coisas começarem a acontecer mais do que é normal, né, principalmente quando se trata de uma troca de comando, porque, né, tem aquele efeito mais rápido, assim, que é o que estimula os dirigentes a fazer essa troca. No caso do Atlético, a troca demorou, o efeito veio depois, mas veio pesado, veio de uma forma que é inegável, com a melhor campanha do segundo turno, o resultado da rodada passada contra o Grêmio, o resultado desse jogo, que a gente viu e principalmente pela maneira
como o Atlético Mineiro se impôs no Maracanã. E quando a gente fala assim, porque eu brinquei, né, o padrão ouro do futebol do Luiz Felipe Scolari, a eficiência no ataque é um pilar dos times que ele dirige, né? Os bons times do Filipão são times mais do que generosos em gols, embora nas 2 últimas rodadas o Atlético tenha sido generoso em gols, mas são times muito eficientes que precisam de poucos movimentos, de poucas chances para fazer o gol, porque esses bons times sempre tiveram no ataque jogadores muito bons tecnicamente, né? E esse time tem. Esse time tem uma dupla que constrói gols como o primeiro, né? A importância de sair na frente num jogo que valia tanto para o Flamengo também coloca a dinâmica da partida muito ao que o Filipão gosta. Sim. E o que um time visitante prefere num estádio como o Maracanã enfrentando o Flamengo. E aí as frestas, né, que se abrem podem ser exploradas. Então, no segundo gol, um contra-ataque de manual e o terceiro gol para fechar, também aproveitando o espaço, com o Flamengo já um pouco desnorteado e desorganizado do ponto de vista da estrutura, porque o Tite precisou ir para um tudo ou nada para tentar alguma coisa. Abriu-se demais e o Atlético fez o Flamengo pagar. A vitória de hoje ela é gigantesca, ela é histórica. A gente tem um pouco de essa mania, né, de taxar toda semana, toda quarta-feira à noite, todo domingo. Não, o resultado histórico. Esse resultado é histórico. Não só pela rivalidade nacional que existe entre Flamengo e Atlético Mineiro, como pela importância do jogo e a maneira como o Atlético Mineiro controlou o Flamengo e se impôs no Maracanã. Eu vou querer te ouvir, Fábio Luciano, já sobre essa dupla, hein? Já, a visão do zagueiro, que hoje fala, ainda bem que eu não tô lá marcando Hulk e Paulinho. Já, mas antes, ao fim da partida, o Arrascaeta deu uma entrevista, a gente vai colocar o que ele falou na linha de luta pelo título, né, para o Flamengo. O Flamengo está nesse contexto de título, aí a gente tá vendo o último gol do Galo. Temos o que o Arrasca falou para jogar para Fábio Luciano, que acho que vai chegar o momento que você vai falar do Hulk e do Paulinho. Aí, temos. Sinceramente, a gente não perde o campeonato no fim do torneio, a gente perde durante o ano todo. Trocamos de treinador e troca a forma de treinar e foi um ano muito difícil para nós. Infelizmente, não terminou na forma que a gente queria. Fizemos de tudo para acabar a temporada da melhor forma, corremos atrás, tentamos chegar o mais perto possível, mas sabíamos que hoje era uma final. Perdemos um jogo que iria servir para ver se iríamos brigar até o final, mas infelizmente não aconteceu como a gente queria. Com certeza a meta é o G4, agora é tentar ganhar esses 2 jogos que tem pela frente. Ele falou na saída do gramado ao Premier, basicamente jogando a toalha em relação ao título, sim. E é isso, né? Realista, né? Não vende ilusão, seria vender ilusão, né? Não dá mais pro Flamengo, ou dá, Fábio? Assim, matematicamente é possível, né, Felipe? Mas a gente conhece um pouco também com a maneira como o Palmeiras joga, né? Competitividade do Palmeiras, né? A maneira como eles encaram esses jogos finais também para uma busca de título. Seria muito importante para o Flamengo continuar sonhando com essa possibilidade. O jogo de hoje, dentro da sua casa, com o apoio do seu torcedor. Então, assim, essa é uma declaração do Arrascaeta após a partida. Eu tenho certeza que antes do jogo, né? Após a última vitória, era um time, um elenco motivado para a conquista, né? Achando que era possível ainda isso acontecer. Mas após esse resultado, até a maneira como o Flamengo foi envolvido dentro do jogo, eu acho que agora fica realmente fica a frustração pelo resultado e agora a luta com relação a essa vaga dentro do G4, enfim. E o Arrascaeta, é o que a gente disse, né? Acho que muitos times, eles vão olhar para um cenário como um todo, vão, né, entender que erraram, né, no decorrer do caminho, que deixaram resultados teoricamente mais tranquilos pelo elenco que tem em mãos, resultados que seriam mais tranquilos de serem conquistados, e o Flamengo é um deles, né? O Flamengo tinha condições de brigar forte pelo título brasileiro, mas deixou pontos pelo caminho, mudança de treinadores, mudança de filosofia, de ideias do dia a dia, isso tudo acaba, como a Arrascaeta colocou, pesando no final da competição aí para você conquistar um título tão importante. Eu acho que é importante um jogador, principalmente um jogador do nível do Arrascaeta, um jogador internacional, e dentro do Brasil tem pouquíssimos como ele, se tiver mais 1 ou 2 no máximo, tá bem colocado. Mas eu acho muito importante um jogador como ele, numa declaração como essa, ao final de um jogo que, né, do ponto de vista prático, deixa o título quase que inalcançável para o Flamengo,
falar sobre as mudanças de treinadores. Sim. Porque essa é a quimera dos dirigentes e, no caso do ano do Flamengo, isso foi repetido quase que à exaustão. A ponto da gente falar na semana passada que o Flamengo evoluía no final de novembro. O calendário brasileiro é essa coisa. Na verdade, não é o calendário, é a mentalidade do dirigente, Sim. que produz coisas como um time começando a se acertar nas últimas partidas do ano. Um ano que foi tão cheio para o Flamengo de jogos e de relevância, porque na primeira parte do ano o Flamengo disputou várias finais. Então, no momento em que alguém como o Arrascaeta diz é muita mudança de treinador, muita mudança no jeito de treinar, na ideia de jogar, isso nos atrapalha, nos faz perder tempo e é por isso que nós não temos chance agora, apesar de tudo que aconteceu e o campeonato ter se aberto ao final. Sim. É muito importante esse tipo de declaração. O Cássio falou isso também 1 ou 2 vezes publicamente. É muita mudança, é muita troca de técnico, etc. Então, quando os jogadores falam esse tipo de coisa, é capaz que os dirigentes responsáveis por essa mentalidade, entre aspas, ouçam, e a parcela da opinião pública que acompanha futebol e acha que tem que ser esse troca-troca mesmo, também deve ouvir. Eu não sei se vão se dar conta, Sim. mas que vão ouvir. Isso não tem sentido. Então, coisas que a idade às vezes dá, né? A experiência. Isso é total. Então vamos acabar com isso. Nós não precisamos disso. Do campeonato, né? Foi bem bonita essa imagem, né, Fábio? Ah, sim. Porque existia um desgaste, né? E a gente, como imprensa, também acaba alimentando isso, torcendo para olhar para uma situação que não seja, de repente, a melhor, né? E aí partiu do Tite, né? E deveria ter partido mesmo, né? Porque você vê que o Filipão, ele sai do banco, é o Tite que faz esse movimento de ir até o Filipão. Eu acho muito bacana também, porque o Tite é mais jovem, o Tite que de repente na primeira imagem lá atrás foi o que causou o primeiro dano com relação Hoje era o mandante. A essa relação. Hoje era o mandante também, tem a recepção na sua casa. E, assim, são 2 gigantes, né? 2 caras que treinaram a nossa seleção por 2 Copas do Mundo, que têm uma história incrível dentro dos clubes também no Brasil, que são respeitados por todos nós. E é bacana ver essa imagem, um jogo tão grande também, 2 profissionais super capacitados, e a gente fica muito feliz porque o futebol te proporciona isso também, né? Eu, como atleta, tive problemas com jogadores e graças a Deus que a gente consegue ali dentro também ter o problema e consegue resolver também os problemas. E é bacana demais essa imagem. É lógico que um está muito mais feliz do que o outro hoje. Né? Hoje sim. O Tite está com a cabeça inchada, o Filipão está, né? Imagina como está o vestiário do Atlético Mineiro após a partida, com muito merecimento. Mas são 2 grandes profissionais e bacana demais ver essa imagem. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos. Estou de volta aqui com mais um vídeo, pessoal. Agora um corte aí da ESPN, né? Onde o Tite e o Filipão trocam abraços entre os treinadores, né? Nesse grande jogo que aconteceu entre Flamengo e a equipe do Atlético Mineiro, beleza? Então, rapaziada, já comente aqui, né, o que você achou a respeito da declaração, né, do Arrascaeta, quando ele falou, né, que o Flamengo já teria praticamente, né, perdido esse campeonato no começo do ano, né, no meio da temporada ali. Também falou, né, a respeito das trocas de treinadores. Você é a favor ou você é contra, né? Dá pra ver aí o bom desempenho da equipe do Palmeiras, né? Que vem mantendo o Abel Ferreira aí já há quase 3 ou 4 anos. Né? Então, o time consegue ter uma consistência. E o Flamengo pecou, né? Por trocar demais treinadores nessa temporada, né? Foi Paulo Vitor, Dorival Júnior, Paulo Souza e entre outros treinadores, né? Então, o Flamengo aí o Sampaoli, então o Flamengo acabou pecando nessas trocas de treinadores. Né? Talvez se o Flamengo tivesse contratado o Tite na saída do Vitor Pereira, o Flamengo hoje, né, chegaria nessa reta final, quem sabe até já campeão, né? Mas futebol é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e até os próximos vídeos.